Olá, bom dia a todos vocês que estão aqui comigo nessa manhã, no Prepara. Eu sou o professor Washington Brum, sou coordenador do curso de Psicologia da unidade Duque de Caxias, sou professor de algumas unidades, no momento eu estou na Taquara também, na Barra, e é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Vocês fizeram essa escolha, né? Eu escolhi estar aqui, vocês escolheram também permanecer nesse processo aqui comigo e vamos aproveitar esse momento. A nossa aula hoje é de Psicologia Jurídica e eu sou o professor Washington Brum e a professora que vai estar aí junto comigo, minha parceira no chat, é a professora Ana Amélia. Sejam muito bem-vindos e que vocês possam aproveitar bastante esse momento. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre 4 temas muito importantes. O psicólogo no contexto jurídico, personalidade e psicopatologia aplicada ao direito, psicologia e violência, um olhar para as populações vulneráveis, e vamos falar também sobre psicologia no direito penal, na infância e na juventude. Apesar de esperarmos assim um avanço do curso de psicologia, né, uma disciplina que a gente não estuda logo de imediato e a gente toma acesso a esse conhecimento da psicologia jurídica não lá no ciclo básico, quase que sempre. Essa parceria entre a psicologia e o direito é uma parceria de muito sucesso e uma parceria que atualmente tem funcionado no sentido de estrutura de saúde mental para todos os nossos pacientes. Ou seja, o psicólogo, após a pandemia, chegou de fato para participar de todas as áreas onde existem pessoas, processos, nós estaremos ali trabalhando. Então, psicólogo no contexto jurídico, como é esse psicólogo, né? Como ele atua? A gente sabe que o psicólogo ele pode atuar hoje praticamente em todas as áreas, mas no contexto jurídico, ele vai participar sempre quando esse indivíduo estiver linkado, vinculado a uma questão ligada ao nosso Código Civil, tá? Então, a inserção entre a psicologia e o direito e os desafios, bem como as principais áreas de atuação do psicólogo no contexto jurídico, ok? Vamos seguir. É muito provável que quando a gente pensa em psicologia jurídica, a gente pense logo nos filmes, nas séries policiais, sempre naquele espaço onde a gente tem a oportunidade, ainda que no senso comum, como eu sempre digo para os meus alunos. Por que o senso comum? Porque antes da faculdade de psicologia, a gente acaba acompanhando, né, as ideias, as crenças que a população formam sobre vários assuntos ligados à psicologia. E na psicologia jurídica não é diferente. Então, a gente hoje tem a oportunidade, a partir desse momento que nós estamos juntos, de conhecer profundamente, de fato, a atuação do psicólogo e como ele colabora dentro do judiciário, ok? Então, nós escutamos muitos nomes para a psicologia nessa área. Psicologia forense, psicologia judiciária, psicologia na prática jurídica, psicologia aplicada ao direito. E o que é importante, logo no início, entendermos que o que importa é, de fato, a atuação desse psicólogo. A gente tem alguns termos que acabam diferenciando, né? Como, por exemplo, psicologia aqui, forense. Quando a gente fala de psicologia forense, a gente acaba limitando um pouco esse processo de atuação. Ou seja, é como se esse psicólogo jurídico forense atuasse exclusivamente dentro dos fóruns, das varas civis, dentro desse âmbito. E quando a gente usa o termo psicologia jurídica, a gente amplia a possibilidade, onde esse indivíduo estiver, que ele apresentar algum problema ligado ao Código Civil, nós vamos estar ali atuando. Mas vamos seguindo, né? De onde surgiu isso, né? Lá no antigo, lá na Roma, em Itália, lá no início da civilização, já existia esse modelo aqui, de fórum romano. Por isso, essa questão da psicologia forense, ou seja, sempre preso a um espaço destinado a cuidar dessas causas. Mas nós vamos ver ao longo da nossa aula que a psicologia jurídica ela atua em muitas outras áreas também. O que é importante a gente entender no princípio da nossa aula de hoje, do nosso ao vivo de hoje?
que a gente precisa diferenciar um pouco, ó, campo clínico do campo jurídico. No campo clínico, a atuação do psicólogo é completamente distinta da atuação do psicólogo jurídico. Por quê? Porque o psicólogo clínico, ele atende uma pessoa que nós chamamos de paciente, dependendo da abordagem também de cliente, mas sempre voltados a solucionar dificuldades emocionais e comportamentais daquele indivíduo. Então, é um trabalho onde você é uma parte fundamental, junto com esse paciente, esse cliente, e você lidera esse processo, né? Você faz o planejamento das sessões, você define o tempo de sessões, você prepara esse paciente para a alta. O que vai acontecer aqui, ó, no campo jurídico? Nós vamos mudar um pouco essa trajetória de atuação, porque o psicólogo, ele vai estar sempre relacionando esse indivíduo às questões ligadas à justiça. Ou seja, por exemplo, quando o indivíduo move um processo requerendo a guarda de seu filho, o juiz chama o operador de direito e, dependendo da demanda, uma necessidade de um estudo psicológico. Ou seja, há uma ampla atuação e possibilidades dentro do campo jurídico. Então, está claro para vocês? Campo clínico, psicólogo, seu cliente, seu paciente, planejamento de atividades, de ações, até que esse paciente esteja pronto para uma alta. No campo jurídico, nós não somos os líderes desse processo. Nós vamos trabalhar numa equipe multidisciplinar com outros profissionais e vamos atuar muitas das vezes quando nós temos esse operador do direito, o juiz, que vai solicitar desde uma avaliação psicológica, entrevistas e outras possibilidades de intervenções que nós vamos ver também aí na frente, tá bom? Agora, é importante aqui, ó, ressaltar para vocês que o Conselho Federal de Psicologia, em sua resolução 13 de 2017, estabelece a psicologia jurídica como um dos títulos de especialista. Então, professor, eu preciso ser especialista para atuar nessa área? Deve ser, né? O nome já diz, a oportunidade que a gente tem, depois de concluir a faculdade, de se tornar especialista, de estudar um pouco mais, ou melhor, estudar profundamente aquela área de conhecimento. Então, se você tem o interesse de atuar nessa área, é muito importante você entender aqui a orientação, tá bom, do nosso conselho. E aí, percebe-se que a psicologia jurídica, como área de psicologia, tem sub-áreas. Olha que interessante, gente. Psicologia penitenciária. Vocês já tinham pensado sobre isso? Que o psicólogo jurídico, ele atua nessa área. Psicologia criminal, psicologia civil e da família, psicologia do testemunho, psicologia policial, psicologia da vítima, entre outras possibilidades. Então, a gente está vendo aqui uma gama de possibilidades, tá? Onde a atuação é muito precisa, e aí já vai um conselho para vocês aqui, ó. Vou até anotar aqui para vocês essas 3 palavras importantes, que o psicólogo que tem interesse não apenas em trabalhar com a psicologia jurídica, mas todo psicólogo que tem interesse em trabalhar com a clínica infantil, trabalhar com terapia familiar, com adolescentes, precisa estudar, conhecer profundamente sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Tem uma informação bem importante para vocês, de acesso público. Você pode ir lá para o Google, baixar a última versão do Estatuto da Criança e Adolescente, você pode comprar também nas livrarias. Então, é muito importante que você acesse esse código, que você estude sobre esse código, para que você esteja melhor preparado para todas as possibilidades que os nossos pacientes trazem de demanda, não só ligados a você, a essa pessoa, aos seus familiares, ao grupo ao qual ele está inserido, tá bom? Então, o Código do Processo Civil aqui define algumas regras, tá? E no caso do psicólogo que vai atuar nessa área, ele se apresenta como perito, tá? Ou seja, ele se torna um auxiliar da justiça. Olha que importante isso. Professor, como funciona? Como eu posso estar atuando nessa área? Existem 2 possibilidades. A primeira, o concurso público, que infelizmente, preciso dizer para vocês, demora muito a abrir, tá? E a segunda possibilidade é você, de fato, se candidatar
a cada vara da família, a cada fórum, existe uma possibilidade de você identificar se há um processo seletivo, se há uma oportunidade de contrato. E aí você vai fazer um curso de formação, você vai fazer uma entrega de especialidades, enfim, que você vai estar ali preso à possibilidade de um perfil daquela vaga. Mas se você tem interesse, a gente pode conversar depois e eu posso ajudar você também a desenvolver isso. Então vamos lá, trouxe um exemplo para vocês aqui nesse primeiro tópico, tá? Vocês podem acompanhar aí, eu vou falar com vocês olhando para você mesmo. Então imagine que uma família decide se separar, essa família tem um filho e ambos desejam uma guarda. Ou seja, a princípio, se uma das partes não quer ficar com o filho ou diz que está tudo bem ficar com a outra, a gente está falando de uma guarda unilateral. O que vem acontecendo hoje em dia, que as famílias, quando elas deixam de existir, ambas partes desejam uma guarda compartilhada. E hoje, pelo nosso entendimento, pelo desenvolvimento dos estudos, pela saúde mental das crianças e pela possibilidade, de aumentar o convívio afetivo, social, psicológico dessa criança com os dois cuidadores, a guarda compartilhada tem sido uma das guardas mais utilizadas dentro da vara da família. E aí, qual a nossa importância nesse processo? A nossa importância é atuar com uma possibilidade de uma avaliação psicológica, de uma escuta especial, de compor ou criar estratégias, intervenções e um parecer para que esse operador do direito receba e, de alguma forma, você contribua com esse processo, ok? Foi? Até aqui está todo mundo comigo? Todo mundo curtindo essa aula? Então, vamos continuar. E eu acho que eu voltei aqui, Vamos lá. E aí, gente, o que a gente busca, tá bom? Atuando dentro da área da psicologia jurídica. Compreender os aspectos emocionais, comportamentais e psicológicos dos integrantes do sistema familiar, tá? Por que eu digo e reforço, porque eu abri a nossa aula de hoje falando sobre isso, da importância desse perito também ter ali um psicólogo? Porque nós somos os analistas do comportamento. Nós somos aqueles que temos ferramentas, instrumentos, desde a avaliação psicológica, como todo o processo de uma avaliação, de identificar comportamentos, sentimentos, emoções dos nossos pacientes, dos nossos clientes e colaborar para que essa causa, para que esse parecer, para que essa ação judicial seja mais compatível e favorável, emocionalmente falando, para aquela criança, para aquele adolescente. Então, é de extrema importância a chegada da psicologia no campo do direito, é de extrema importância essa parceria efetiva que hoje existe e tem crescido cada vez mais a atuação do psicólogo dentro das varas da família, tá bom? Então, vamos lá, no sentido das demandas para a atuação do psicólogo, tá aqui, O psicólogo atua nos processos versando sobre a destituição do poder familiar, ou seja, situações em que os pais ou responsáveis legais por aquela criança ou adolescente não conseguem cumprir com seus deveres básicos e garantir esses menores. Então vamos lá, gente. A atuação pode iniciar num processo de contribuição pela escolha da guarda, mas ela pode continuar mesmo após a finalização desse primeiro momento da guarda, quando esse cuidador ou aquele que detém a guarda não cumpre com os pré-requisitos mínimos, que não cumpre com o ECA, ou seja, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando ele não promove para o seu próprio filho, uma saúde emocional adequada, uma das partes pode voltar a solicitar uma revisão, uma atualização de guarda, e quase que sempre o psicólogo volta a atuar numa entrevista estruturada, semi-estruturada, ou com outros instrumentos para colaborar na avaliação desse caso. Ok? Foi? Todo mundo aqui acompanhando?
Então, vamos embora, vamos continuar. E aí, o psicólogo, ele também vai atuar, ampliando essa possibilidade, né, na infância, na adolescência, nesse processo de adoção. Super interessante isso, né? No processo de adoção também. Então, o psicólogo é chamado a atuar em 3 aspectos, que vocês estão acompanhando comigo. E aqui é uma área também muito peculiar, uma área muito importante de atuação, porque essa criança está nesse processo, né, de espera de uma nova família, de uma nova estrutura familiar. E aí o psicólogo, ele vai poder trabalhar nesse primeiro ponto aqui, ó. Preparação, avaliação e habilitação dos candidatos à adoção. Então, existe, se vocês não têm conhecimento, toda uma preparação para que aquele indivíduo, aquele casal, aquelas pessoas se candidatem a cuidadores de um menor que está aguardando essa adoção. E aí, também um trabalho multidisciplinar, vários profissionais vão atuar nesse processo, entre eles o psicólogo. Essa atuação vai ser diretamente com os candidatos a essa adoção. Conhecê-los, o perfil psicológico, o perfil social, trabalhar a questão do desejo, a expectativa, o motivo pelo qual eles decidiram por essa adoção. Num segundo momento, ou paralelo a isso, junto às crianças e os adolescentes que se encontram nas instituições de acolhimento. Então, gente, algumas crianças ficam bastante tempo nessas instituições e outras ficam menos tempo. Independente do tempo que elas ficam, há uma atuação constante de psicólogos da área jurídica que vão atuar tanto com a expectativa como com a preparação desse indivíduo para a chegada dessa nova família. E a adoção se concretizou, mas não acabou o nosso trabalho. A gente continua atuando. De que forma? Aqui, ó. Acompanhamento da família habilitada para adoção. Então, essa criança, ela é adotada, mas esse ciclo, ele não é encerrado por um período. Ela é acompanhada, o psicólogo vai acompanhar todo o processo de desenvolvimento de vínculo afetivo dessa criança com os cuidadores, do próprio espaço social, dos avanços ou dos retrocessos que essa criança possa vir a apresentar a partir dessa adoção. Então, tem esse trabalho também aqui que a gente pode exercer, ok? Também vamos atuar direto no direito da família, né? Até adiantei um pouquinho para vocês esse assunto quando a gente vai falar da guarda, mas vale a pena a gente revisar, né? Hoje, o modelo mais adequado de guarda é a guarda compartilhada, porque aumenta a possibilidade desse indivíduo conviver com as duas partes, de estruturar melhor sua emoção, seus processos mentais, convivendo com os dois cuidadores ou com os cuidadores que ele tem uma referência emocional, ok? Então, nesse complexo mundo das relações afetivas, tá? A nossa importância, né? Antes da psicologia atuar, uma decisão exclusivamente dos juízes, promotores e advogados, deixando a lei fria, né? A letra fria da lei. Aí também tem uma justificativa muito importante da atuação do psicólogo, de tentar trazer mais percepção afetiva para o processo decisório. Entender que aquela decisão, ela não só contribui naquele momento ali, mas ela traz contribuições futuras para aquele indivíduo. Então, é muito importante a nossa atuação para que a gente tenha uma percepção afetiva sobre esse processo, ok? Então, ó, essa modalidade de guarda que visa a atuação conjunta dos pais nas decisões e principalmente no acompanhamento da vida dos filhos. Tem lei prevista a atuação da equipe interdisciplinar que auxiliará, isso é muito importante, tá, gente? Atenção, auxiliará. O poder decisório sempre são dos operadores de direito, tá? Os advogados, promotores, o juiz principalmente. Mas nós vamos dar a nossa contribuição, nós vamos fornecer a nossa contribuição nesse processo, tá bom? E aí talvez você esteja perguntando assim, professor,
toda vez que a gente entrega um parecer, que a gente entrega uma avaliação psicológica, você dentro dessa função, ela é atendida? Não, nem sempre é atendida, mas é feita a nossa atuação. E aí o juiz que tem o poder decisório a partir daquela sentença, e em alguns momentos pode ser que a sua contribuição tenha sido favorável para aquela sentença e outros não, tá bom? Importante a gente entender isso. A nossa atuação, eu espero que vocês estejam gostando, aqueles que não estão cursando essa disciplina ainda comigo nesse semestre, que há uma possibilidade ampla de atuação na psicologia jurídica, e eu iniciei a aula de hoje falando sobre isso, né? Que a gente pensa, psicólogo jurídico, ele está dentro do tribunal, ele está dentro ali das varas da família. Não, a gente está descobrindo hoje que várias outras atuações desse indivíduo interagindo com essa sociedade que tem um código civil amplia a possibilidade de atuação desse psicólogo, tá bom? Como, por exemplo, aqui uma área que a gente ainda não tocou na aula de hoje, a atuação no direito do trabalho e nas varas cíveis, tá bom? Então, direito do trabalho, gente, vamos falar do primeiro exemplo aqui, ó, síndrome de burnout. Vocês têm ciência que já um reconhecimento, ela foi inserida como doença, tá? Do esgotamento profissional, e hoje, ela, aliás, a partir de 2022, ela está inserida no CID, no DSM, e ela é uma doença que pode retirar, afastar o colaborador por um tempo, baseado em todo o processo de construção de esgotamento profissional, tá? E uma outra área que a gente vai atuar também, que é muito presente nas organizações, que é a questão do assédio moral, que muitas pessoas vivem esse assédio, e o psicólogo, muitas das vezes, quando se torna, né, um processo judicial, o psicólogo vai atuar. Talvez vocês estejam pensando assim, professor, eu só dentro do meu consultório, vou me formar, vou abrir meu consultório, ou você que esteja me assistindo, que já seja psicólogo clínico atuante, como é que eu posso participar desse processo? Vamos lá. Diretamente, esse processo, ele é um processo vinculado àquele psicólogo que foi destinado por um cargo a ser perito a partir de um contrato ou a partir de um concurso público. Mas existem alguns momentos, algumas esferas, que a justiça pode solicitar ao psicólogo que acompanha aquele cliente um parecer, um laudo, uma participação nesse processo. E aí, você lá da sua clínica, atendendo esse paciente, você vai colaborar nesse processo. Isso não é uma regra, isso não é constante, mas também existe essa possibilidade. Mas quando a gente fala de uma esfera que chega na justiça, nós estamos falando de uma esfera do perito, psicólogo, perito, que faz parte de alguma vara da família, de algum tribunal, ou que ele esteja através de um concurso ou através de um contrato, tá bom? Agora, gente, já nessa interdição judicial aqui, o psicólogo vai trabalhar também em sistemas penitenciários, institutos psiquiátricos, forenses. Então, assim, caramba, professor, como é amplo, sim. Sistema penitenciário, primeiro pela questão da justiça restaurativa, né? Pela possibilidade de você trazer para o indivíduo uma desconstrução daqueles valores, uma desconstrução de crenças, uma reestruturação cognitiva. Então, o psicólogo vai promover, dentro do sistema penitenciário, várias ações e atividades que contribuam para a transformação desse indivíduo. Então, também, trabalhar dentro do sistema penitenciário é uma área da psicologia jurídica. Se você não sabia, você está sabendo a partir de agora. Beleza? E aí, gente, nós fomos avançando nesse processo do judiciário. Muitos filmes, algumas séries ainda mostram as crianças que são chamadas pelo operador do direito, pelo juiz, e essa criança entra naquela audiência, num contato diretamente com aquele que assediou, aquele que provocou o trauma,
e, consequentemente, é óbvio que o contato com essa pessoa aumentava e intensificava os problemas desenvolvidos a partir daquela questão. E a gente tem um avanço, né? A chegada da psicologia, a chegada dos direitos humanos, o próprio desenvolvimento, né, natural da gestão de informação, da gestão da tecnologia, trouxe algumas adequações para que as crianças fossem atendidas ou escutadas num ambiente que favorecesse a sua faixa etária. Então, foram criadas salas adaptadas no sentido da cor, dos móveis, das atividades que lá estão, dos brinquedos, para que diminua aquele momento da criança que sabe que vai ser questionada por aquela situação que sofreu, e o importante, não está diretamente ligada a essa pessoa que a feriu, tá bom? Então, ao longo dos anos, diante do desafio nessa área de interseção entre psicologia e direito, o conhecimento da ciência psicológica tem contribuído para melhores práticas na área. Então, aqui citamos algumas, ó. Escuta especializada, a gente vai falar depois disso mais lá na frente, tá? É uma lei, tá aqui, ó, lei. Então, a garantia dos direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Mais uma vez, eu quero destacar aqui o ECA. Mais o Código Civil, que está sempre se adaptando, tá bom? Uma outra possibilidade, o depoimento especial, uma contribuição da psicologia também, tá? Em que espera-se que a criança possa ser entrevistada de forma adequada, como eu falei para vocês. E, por fim, a psicologia do testemunho, o relato de acontecimentos passados. E aí, não é somente a criança, não é somente o adolescente, mas é a possibilidade de trazer todas as pessoas do convívio social desse indivíduo para que possam trazer informações que contribuam para uma melhor resolução nesse caso, ok? Então, vejam como a psicologia tem contribuído para que o operador do direito consiga ter mais ferramentas e informações para a decisão final, ok? Vamos lá. E essa atuação desse psicólogo jurídico dentro da vara das famílias, dentro das varas cíveis, ela vai perpetuar por algumas possibilidades. Quase que sempre a primeira aqui, ó, a avaliação psicológica. Todos vocês já sabem como funciona. A avaliação psicológica é um processo não exclusivo apenas de aplicação de testes psicológicos. Não esqueçam disso, isso é muito importante. Mas todo o processo entre escuta, atividades situacionais, inventários e possibilidades de aplicação de testes que juntos vão compor uma avaliação psicológica. Um outro processo é a psicologia do desenvolvimento, que também é super importante conhecer todo o processo, né, desde a fecundação, desde o início da história da vida desse indivíduo. A psicopatologia. E olha, gente, estou falando aqui, ó, de 4 tópicos com vocês, que já fica uma dica aí, ó, um dever de casa. E estudar bastante. Independente da área que vocês decidirem trabalhar, é muito importante que o psicólogo ele tenha conhecimento sobre avaliação psicológica, que ele estude profundamente psicologia do desenvolvimento para ele entender todo o processo desse indivíduo desde a fecundação até a terceira idade. Psicopatologia, a gente precisa se aprofundar nas doenças mentais, entender, e a gente está sempre por esse processo que eu falei, de gestão da informação, tendo possibilidade de mudanças. Nós tivemos mudanças recentes aí, em alguns transtornos, em alguns processos, tá? E psicologia da família, também precisa estudar bastante sobre isso, né? Como é que esse indivíduo é enquanto pessoa e como esse indivíduo é quando ele começa a interagir com outras pessoas. A gente se modifica, né? A gente vive constantemente uma relação de influência e também de ser influenciado, ok? Vamos lá, vamos seguindo.
E vamos falar um pouco, esse tema vocês sempre adoram, sempre despertam muito curiosidade, e eu particularmente adoro falar sobre, que é a questão da personalidade e a psicopatologia aplicada ao direito. Todos vocês sabem que nós temos uma divisão, né? Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre a personalidade, que isso também é uma outra história, né, gente? Mas vamos entender um pouco como é que começou a história da personalidade? Lá no início, lá no início, a antiga máscara de teatro usada pelos romanos chamada persona. Então, começou esse processo, a origem do termo personalidade vem da palavra persona, nome dado às máscaras que os atores do teatro usavam para representar papéis nas peças encenadas na Roma Antiga. Essa definição é uma representação bem diferente do que a ciência passou a atribuir essa palavra. Mas a gente está vendo hoje a questão da origem, né? É óbvio que eu vou mostrar aqui algumas curiosidades para vocês, e eu tenho certeza que vocês vão acabar rindo como o aluno na sala de aula ri, né? Que são algumas teorias antigas sobre a personalidade. Escutem essa, gente. A saúde seria o resultado do equilíbrio dos fluidos corporais, tá? Então, durante muito tempo, achou que a personalidade passava por esses fluidos. Tem outro cientista que vai falar de temperamento sanguíneo. Tem aqui esse que foi considerado o criador da fisiognomia, que é a capacidade para conhecer a personalidade de uma pessoa a partir da sua fisionomia. Gente, olha que perigo seria hoje nessa atual sociedade. Mas nós avançamos, ok? E na psicologia, como ocorre o estudo dessa personalidade, né? Como é que constrói esse círculo qual nós estamos inseridos aqui? Vamos lá. A personalidade, vamos falar de Agallarrondo, né? Que é um autor super importante na área de psicopatologia. Ele vai dizer que é o conjunto integrado de traços psíquicos, consistindo no total das características individuais, em sua relação com o meio, conjugando tendências inatas e experiências adquiridas no curso da sua existência. Olha, achei a definição mais tranquila e mais adequada para esse atual cenário sobre esse processo de personalidade. Essa soma, né, dessas questões inatas, das questões herdadas, com a possibilidade de interação desse indivíduo com o seu meio social. Ok? Foi? Vamos lá. E aí nós vamos ver aqui alguns instrumentos de avaliação da personalidade utilizada pelo psicólogo, tá? Vamos lá, entrevistas. E aí a gente tem desde as entrevistas estruturadas, semi-estruturadas, os inventários de personalidade, nós temos também inúmeros deles, os testes projetivos, os testes institucionais e as escalas de avaliação gráfica, até muito presente aí nas empresas. Então nós vamos trabalhar com essas possibilidades aqui para poder pensar numa avaliação de personalidade, ok? Agora, gente, a chegada do psicólogo na área do direito é muito importante para clarear esse conceito de psicopatologia para o operador do direito. Porque ele precisa atuar nessa área, ele é o responsável, né, pela sentença, mas ele não possui esses conhecimentos específicos. E aí a chegada desse psicólogo dentro dessa equipe interdisciplinar, com a atuação clínica, com a percepção clínica, de trazer uma contribuição nesse processo, tá? Então, a psicopatologia é uma das possíveis formas de compreender a mente doente. Gente, mente doente. Mas não é a única. Existem outras possibilidades. Assim como em qualquer ciência, não se pode entender ou explicar todos os problemas mentais por meio dos conceitos psicopatológicos. Isso é muito importante. Sempre haverá alguma coisa além das ciências e que permanece no campo desconhecido. Então, todos os profissionais vão contribuir também dentro das suas áreas de conhecimento com essa possibilidade, tá bom? Voltamos aí para esse autor que eu gosto muito, tá? Da Agallarrondo. No caso da psicopatologia, deve-se pensar em dois aspectos básicos do sintoma.
a forma e o conteúdo. Isso aqui lembra a gente de outras aulas muito boas também, que a gente compartilha aí junto no curso de graduação em psicologia, né? Primeiro, a estrutura básica, semelhante em diferentes pacientes. Por exemplo, tem alucinações, delírios e o conteúdo, que também muito importa nesse processo todo. E o conteúdo desse sintoma, como ele é? Então é muito importante que a gente trabalhe nessa estrutura, tá? Nós temos uma classificação dos transtornos mentais, e aí nós temos uma mudança, né, que é a chegada recente, ainda podemos falar recente, do DSM-5, com algumas mudanças significativas. Então é muito importante que vocês estejam atuantes nessa mudança, estudando, entendendo melhor os processos, tá bom? E podem contar comigo nessa jornada. Então, ao falarmos de transtorno de personalidade, é importante compreender que durante alguns séculos esse termo foi considerado diferente de formas de psicopatologia, tá? Os transtornos de personalidade em geral acarretam consequências danosas ao indivíduo, à sua família e às pessoas mais próximas. Então, olha que interessante, gente. O indivíduo com transtorno mental, ok? Olha o que acontece. Também, ele traz problemas à família e ele traz problema também à sociedade. Ou seja, sociedade, família e indivíduo. Qual é o núcleo menor aqui? É o indivíduo. Mas ainda que ele seja o menor, quando esse indivíduo adoece, ele contribui de uma forma desfavorável ou ele traz prejuízos para a sua família e, consequentemente, para essa sociedade. Ok? Como é que a gente fecha, né? Como é que a gente pensa sobre a manifestação desses transtornos, tá? Em geral, com no início e no final da infância e adolescência, já aparecendo determinantes duradouros na idade adulta. Então, muito importante, não é a disciplina específica, mas são alunos de psicologia. Muito cuidado com esse senso comum, muito cuidado com esses pré-diagnósticos baseados em apenas observação, uma escuta que não é uma escuta psicológica, é uma percepção de senso comum. Muito cuidado nisso. Tem um tempo, quanto mais a gente estuda, a gente entende que esse tempo é precioso e que o tempo também adequado vai trazer características que vão contribuir para fechar esse diagnóstico, tá bom? Então, pode-se afirmar que é a forma anormal de comportamento, relativamente estável. Então, vamos lá. A manifestação desses comportamentos ocorre nas diferentes vivências do indivíduo, tá? Não é uma reação a uma situação específica, mas uma forma de agir. Apresenta uma má adaptação da forma de se comportar, não uma relação, algum comprometimento orgânico, envolve diversos graus de sofrimento, com frequência, ó, essa palavra aqui é importante, ó, prejuízo. A gente tem que estar sempre atento a essa questão dos prejuízos também, ok? Nós temos uma divisão, tá? Esse grupo aqui é o grupo que vai nos interessar, grupo B, ok? E a gente vai estar muito voltado para essa questão aqui desse perfil, né? Dessas características do antissocial. E aí a gente conhece isso, ou precisamos estudar muito sobre isso. Frio, insensível, sem compaixão, agressivo, cruel, não sente culpa ou remorso, irresponsável, inconsequente, mente recorrente, aproveita-se dos outros, tá? Então é importante a gente tá visto aqui. Há um padrão constante de desconsideração e violação dos direitos das outras pessoas. Então aquela pessoa que ela nunca está preocupada com o outro, tá? Muito ligada a ir contra as regras e contra os padrões, a não seguir o que a sociedade determina, tá? Como disse o slide anterior, trazendo esses prejuízos, tá? Nós vamos atuar também na psicologia ligado à violência, a populações vulneráveis. Que populações vulneráveis são essas, gente? Crianças, mulheres e idosos, tá?
E aí o psicólogo jurídico ele vai propor a familiarização com as diferentes formas de violências previstas em lei com o trabalho, principalmente de atuação em vara das famílias. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Então, como eu disse, o primeiro tópico, ó, violência contra a criança e o adolescente. E aí nós temos diversas formas de violência contra a criança e adolescente. Os dados são seríssimos, os dados são apavorantes, porque as crianças sofrem, apesar de toda a evolução da sociedade, hoje muito mais do que antigamente. E a gente precisa estar muito atento a isso. A violência contra a mulher, e assim, ontem à noite eu estava falando sobre isso na aula com os meus alunos de psicologia jurídica, e alguns ficaram assustados com os dados que eu trouxe, tá, da violência contra a mulher. E a violência contra o idoso, que é esse personagem dentro da estrutura familiar que vai perdendo o seu lugar dentro daquele grupo primitivo, ok? A violência, quase que sempre, ou ela se manifesta quase que sempre, tá? Nesses personagens aqui, ó, criança, adolescente, mulher e idoso, ok? Quase que sempre a partir de uma violência física. E aí vamos abrir um pouco aqui. Violência física não precisa de consumação, de toque. Violência física, ela é muito ampla, né? As pessoas começam a pensar que tem que deixar marcas. Às vezes a forma do tocar também é uma violência física. A violência psicológica, que é a violência, ou talvez uma das mais utilizadas, porque ela vai muito para a área da subjetividade do indivíduo, não tem como provar, não tem como identificar de imediato, e aí o operador do direito ele tem muita dificuldade de entender essa violência psicológica, porque vai, como eu disse, passear pela questão da subjetividade. A violência sexual, olha, abre uma adenda importante para vocês. Violência sexual sobrepõe a questão do ato sexual em si. O senso comum vai dizer, houve os fatos, houve uma penetração, não importa esse processo. Violência sexual é toda violação do direito, o acesso sem a permissão do outro. E a violência institucional, que é uma realidade também, que a pessoa quase que sempre na vida adulta acaba tendo uma experiência muito negativa sobre isso, tá? A psicologia no direito penal e na infância e na juventude, tá? Ampliar o conhecimento acerca dos contextos da atuação do psicólogo na justiça, atuando em presídios e na escuta de crianças e adolescentes vítimas. Então, voltando aqui um pouco mais, é muito importante que os psicólogos dentro dos presídios entendam esse processo, tá, de reestruturação ou de justiça restaurativa. A gente precisa atuar com projetos que desenvolvam essa possibilidade, ok? Entenda-se que a atuação do psicólogo no contexto da justiça pode assumir diversas formas, é verdade, tá? Sendo atravessada pelo trabalho em presídio, nas audiências de custódia, como também nos casos de escuta das vítimas. Lembra que eu falei para vocês lá no início, quando a gente acessou aquele material, a diferença do psicólogo clínico para o psicólogo na área da justiça? A área da justiça, a gente tem percebido nessa aula o quanto ele precisa se adaptar, o quanto ele precisa de uma formação específica para atuar, ainda que seja dentro da área da psicologia jurídica, ele precisa se especializar para que ele possa atuar de uma forma que favoreça o bem-estar desse indivíduo, tá? Então, gente, olha, abuso sexual infantil, caminho da criança até o Tribunal da Justiça, uma participação super ativa do psicólogo, tá bom? A questão do abuso real e falso abuso, muitas crianças também, né, chegam com relatos que não são verdadeiros, que a partir de uma apuração, de uma atuação da psicologia, a gente percebe que foi estruturado, foi incentivado, foi manipulado. Então é muito importante a atuação do psicólogo também nessa área, tá? Do abuso e falso abuso. Com isso, o papel do psicólogo é de compreender as declarações e os movimentos intersubjetivos e interrelacionais presentes no discurso da criança, pois muitas vezes a criança está reproduzindo um sintoma
que corresponde à família que se encontra em sofrimento. Super importante, a gente vive isso muito no consultório. Eu sou psicólogo especialista em criança e adolescente, isso é muito comum, mas isso é muito comum também na vara da infância, e é muito importante que a gente tenha formação, que a gente não pare de estudar, para que a gente possa melhor compreender todas essas características e, de fato, contribuir nesse processo. E aí eu deixei aqui para vocês, ó, falsa notícia de abuso e notícia de abuso real. Comparando, né? A suposta vítima verbaliza que tem medo, consegue ensinar o medo por meio de comportamentos evitativos. Notícia de abuso real. A vítima demonstra medo em comportamento não verbal, não consegue disfarçar que tem medo. Aqui, os familiares incentivam a suposta vítima a delatar. A família entende a não querer acreditar no abuso e, em alguns casos, exercer forte pressão psicológica sobre a vítima, de modo que a vítima passe a desdizer. Então, a gente vai trabalhando ali nessas possibilidades e, é óbvio, como eu disse, bastante aprofundamento desse tema. Vamos falar também de medidas socioeducativas, uma outra área muito importante de atuação, né? Existe uma lei no nosso país que ampara, e algumas crianças, quando elas já cometem ações contrárias ou erradas, ou que o Código Civil as condene, elas precisam passar por essa medida socioeducativa, que o psicólogo também vai atuar bastante, desde o planejamento das ações, como no acompanhamento de todo esse processo, tá? Então, para muitas crianças e adolescentes que cresceram em situações de pobreza, voltar-se para a prática de infrações análogas a crimes é uma forma de segurar condições mínimas de vida. Então, a gente está falando de sistema, a gente está falando de cultura, a gente está falando de observação e, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que medida socioeducativa, ela fala de intervenção, ok? Então, as autoras ressaltam que o psicólogo participa da elaboração das medidas educativas a partir da elaboração de laudos técnicos, de reuniões com a Comissão Técnica de Classificação e com o Conselho Disciplinar, como forma de garantir ao adolescente uma escuta especializada. Então, existe essa possibilidade aqui também de trabalharmos dessa forma dentro dessa área, tá? A gente está fechando aqui, chegando ao fim da nossa aula, né? Desse momento assim maravilhoso, que eu me senti muito honrado em estar participando com vocês, espero que vocês tenham gostado. E eu vou deixando aqui algumas dicas importantes, tá? Para vocês. Deixa eu voltar aqui. Olha, algumas leituras que eu acho extremamente importante para essa área, principalmente quem quer atuar na área da psicologia jurídica. Esse livro aqui, tá? Psicologia Jurídica, a Criança e o Adolescente, o Caminho no Cuidado da Justiça. Ele é bem interessante, ele é uma narrativa de uma operadora, tá? Do direito, que atuou durante muito tempo e que viu muitas coisas, que não colaborou, não acreditou, não vivenciou, não aceitou muitas situações. E ela traz alguns relatos, esse livro é muito interessante. Esse também aqui, ó, Escuta da Criança no Tribunal, um relato de experiência também muito importante. E olha, não podia faltar aqui para vocês essa nossa Bíblia, né? Essa nossa Bíblia, Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, da Olga Rondo, e aqui, ó, atualizado de acordo com o DSM-5 e o CID-11. Esses três materiais, eles não podem faltar na nossa vida. É claro, né, que nós falamos o tempo inteiro sobre isso, né, sobre o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, a gente também vai inserir o Estatuto do Idoso, a gente vai inserir também as leis que amparam as mulheres, vítimas de violência, tantas outras leis que vão compor a nossa formação nesse processo todo. E também deixei aqui umas outras dicas, ó, o documentário A Morte Inventada, para saber mais um pouco sobre alienação parental, tá? Assistir o filme Coringa. Essa entrevista aqui, apesar dela ser antiga, ela é muito precisa, tá? E esse artigo, se vocês puderem consultar lá, o abuso do direito no direito da família,
Então tem bastante material aí, tem vários materiais para vocês aí que estão gostando muito dessa área da psicologia jurídica, que querem atuar nessa área. Tem bastante materiais aí para vocês conseguirem se aprofundarem.